Deus é bom, né, queridos? Deus é muito bom. Deus é bom demais. Nós tivemos um bocado de adolescentes no encontro com Deus, sexta e sábado. E eu quero ministrar, e é uma palavra que serve para todos nós. Depois do encontro, vem o confronto. Toda vez que nós experimentamos o encontro com Deus, na sequência, experimentamos um confronto. É a coisa mais comum do mundo. Porque quando nós galgamos experiências ou tomamos decisões de servir a Cristo, de aprender mais de Deus, o inferno se levanta. E nós encontramos na palavra algumas orientações importantes para nós. Então diga comigo, depois do encontro, vem o confronto. Queridos, o encontro com Deus é sempre uma bênção. É um começo de uma jornada maravilhosa com Deus. Mas é também um começo de um contra-ataque para tentar abalar a fé. E nós queremos falar de alguns princípios que é importantíssimo nós abraçarmos para manter a liberdade em Cristo. É fundamental que pai e mãe, avós, se empenhem nesse período, com muita oração, com muito acompanhamento, porque é fundamental a ajuda nesse momento. Primeiro, quantos adolescentes poderiam ter vindo para o encontro e não veio? Sentimos falta de 12, só que eu fui lembrando, poderia estar no encontro e não veio. Quantos vieram no encontro e já não veio hoje no culto? Porque surgiu alguma situação. Eu ouvi que um não vem porque vai dar remédio para a mãe, outro não vem porque foi em aniversário, outro não vem porque o pai fez não sei o quê. Eu não sei se tudo isso procede, mas o certo é que todas essas coisas já fazem parte de um ataque do inimigo, para roubar o que conquistou, para roubar a bênção. Então, o primeiro princípio é identidade e valor pessoal. Cada um de nós temos um valor pessoal para Deus. Você é único. Você pai, você mãe, você já avô, você jovem, você adolescente, você é único. E tem um valor pessoal para Deus incrível. O que o inimigo vai fazer? Gerar dúvida de quem você é em Cristo. Você viu no encontro, e um dos meninos falou aqui, que a ministração que gostou foi a do Pedro. O Pedro falou sobre a nova vida em Cristo. Como viver essa nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Queridos, em Cristo eu sou amado, você é amado, escolhido, separado para um propósito. Deus tem um propósito especial com cada um de nós. Deus tem um plano lindo para cada um de nós. Então a pergunta é, o quanto você está vivendo desse plano que Deus tem para a tua vida? O quanto você está experimentando? Isso está diretamente ligado ao quanto você entende da sua identidade em Cristo e do valor que você tem para Cristo. Você nasceu com um propósito. Você existe para uma missão. Você pode não ter esse entendimento, mas é exatamente isso que a palavra diz. Nasceu com um propósito, nasceu para cumprir uma missão. Dentro da tua família de origem, dentro da família que você vai constituir, no lugar aonde você habita, no lugar aonde você estuda, no lugar aonde você trabalha, há da parte de Deus uma intenção e propósito de usar a sua vida, de você ser uma bênção ali. É muito importante. Santidade e pureza. São outros princípios que Deus requer de cada um de nós. O diabo busca atrair, através de sensualidade, pornografia, relacionamentos tóxicos, modismos, que o mundo vai lançando, vai criando, e que afasta
nos afasta de Deus. O propósito de Deus para mim e para você é uma vida de santidade, uma vida de pureza. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,18: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. O homem que se prostitui atinge a mulher que se prostitui compromete a saúde do homem, pais que se prostituem atingem os filhos. E o princípio da palavra de Deus é santidade, pureza, é um princípio da palavra de Deus para mim e para você. Deus nos chamou para ser puros, santos e brilhar em meio de uma geração corrompida. Esse é o desafio de Deus para mim e para você. A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então é uma escolha que nós fazemos, decidir pela purificação, decidir pela santificação. Outra área de ataque do inimigo: relacionamentos e pressões sociais. O inimigo usa amizades erradas, zombaria, rejeição da nossa fé, para comprometer a nossa fé. E quando nós não estamos firmes, nós vacilamos. Eu me lembro que eu fui um adolescente dentro da igreja extremamente inseguro, não conseguia defender a minha fé. Quando alguém falava: você é daquela igreja? Eu te vi lá na frente da igreja. Falei: a minha família vai. Eu já era até batizado e tudo. Dizia que a minha família ia naquela igreja, de vez em quando eu estava lá. Era membro. Mas eu tinha vergonha. Mas quando eu tive uma experiência real com Deus, pegava aquela Bíblia enorme, botava na minha carteira na faculdade, eu queria que todo mundo soubesse que eu tinha conhecido Jesus de verdade. O que é isso? É o manual do fabricante. É fantástico. Quando a nossa conversão é genuína, ninguém nos para. A vergonha não para, a timidez não para, os ataques não nos param, as amizades erradas não nos param. Eu já falei para os meninos lá da Casa Céu várias vezes, a primeira orientação do Espírito Santo para mim, quando eu conheci Jesus, foi: abandone seus amigos. Foi a primeira orientação, abandone. Porque ou você abandona os amigos da antiga, ou eles te levam de volta, não tem meio termo. Não tem como. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Relacionamentos, pressões sociais. Se nós não tomarmos cuidado, ela nos leva de volta, nos afasta de Deus. Relacionamentos santos nos aproximam de Deus e nos fortalecem na caminhada. E é importante fazermos escolhas. Eu tenho que diariamente fazer escolhas. Com quem eu vou almoçar, com quem eu vou jantar, na casa de quem eu vou, aonde eu não vou, quem eu devo evitar, de quem eu devo me aproximar, diariamente. Porque nos atinge. Então é muito importante entender isso, relacionamentos e pressões sociais. Se eu fizer escolhas corretas, se eu escolher lugares corretos. Eu estou sentindo falta de um camarada aqui, que ontem eu mandei uma mensagem para ele: me disseram que te viram na biqueira, o que você tem a falar sobre isso? Falou que é mentira, que não tem nada a ver, mas já não estou vendo aqui. Lugares, hábitos, pessoas, ou nos promovem, ou nos derrubam. Ninguém é neutro na nossa vida. As pessoas nos promovem ou nos derrubam. Por isso as nossas escolhas são fundamentais, as nossas escolhas. Importantíssimo. Outro aspecto: dúvidas, confusão espiritual. Satanás lança questionamentos sobre se tua experiência foi real mesmo, se foi verdadeira mesmo. Por quê? Porque ele quer trazer dúvida, ele quer trazer confusão. E se eu estiver andando com pessoas certas, frequentando lugares certos, eu vou estar sendo alimentado, e essa dúvida, essa confusão vai embora.
mas as amizades erradas, os lugares errados, vai fortalecer a dúvida, vai fortalecer a confusão. Por isso a orientação da palavra para nós em Tiago é: resistir o diabo e ele fugirá de vós. É a orientação. Eu falei para os adolescentes: fugir, seguir, compartilhar. Fugir do pecado, seguir Jesus, compartilhar o Evangelho. Isso nos segura, isso nos promove, nos fortalece. Vamos repetir? Diga: fugir do capeta, seguir Jesus, compartilhar o Evangelho. Isso fortalece. Cada vez que eu testemunho do que Deus está fazendo na minha vida, eu sou o mais beneficiado com isso, porque me fortalece. A palavra de Deus é a verdade que vence qualquer mentira do diabo. Como que eu vou calar as dúvidas, as confusões que o inimigo planta? Lendo a palavra, se alimentando da palavra. Desânimo e frieza espiritual. Ele vai tentar esfriar nosso coração, tirar o prazer da oração, tirar a alegria de ler a palavra, a alegria de estar com os irmãos. Vai criar estratégias para faltar na reunião, para faltar no culto, para faltar na célula. Ele vai criando estratégias. E nós vamos nos esfriando. E nós vamos experimentando desânimo. Por quê? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Porque se eu não fugir do diabo, ele cria uma estratégia para gerar confusão, para gerar dúvida. Pense nisso. É importante. Romanos diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ler a palavra, orar, falar com Deus. Queridos, no encontro com Deus, nós recebemos uma chama de avivamento. Nós recebemos uma chama de alegria. Nós experimentamos uma alegria incrível na presença do Senhor. Mas, se essa chama não for alimentada diariamente, ela pode se apagar. E quem alimenta? Pai, mãe, avô, avó, tios, líderes, amigos, cristãos. Ajuda. Ler a palavra, orar. Queridos, nós precisamos entender que depois do encontro vem o confronto. Depois de um culto abençoado, onde eu recebi muito de Deus, virá confronto, virá ataques. Então a palavra de Deus nos diz em Efésios 6, 11 e 12: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. O teu problema não são seres humanos que o diabo usa para te derrubar, para te comprometer, para te atingir. O seu problema são demônios e mais demônios que se levantam para impedir o fluir de Deus nas nossas vidas. O inimigo se levanta depois do encontro com estratégias para tentar destruir aquilo que foi plantado no nosso coração durante o encontro com Deus. É necessário discernir, é necessário resistir os ataques ou contra-ataques e ficar firme no Senhor. Como eu já falei, o inimigo contra-ataca na área da nossa identidade. Ele vai tentar confundir o cristão sobre quem ele é em Cristo, para neutralizar a sua autoridade espiritual. Comprometer sua visão de que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá, no primeiro ataque do inimigo foi o quê? Fez Eva duvidar da bondade de Deus. Então, desde o Éden, o inimigo trabalha, distorcendo a palavra, plantando mentiras. Você não mudou de verdade, você não é digno de ter Jesus na tua vida. E quando o jovem não conhece quem é em Cristo,
Quando o crente não se conhece quem ele é em Cristo, se torna uma presa fácil, vulnerável, porque vai ficar fazendo comparações, porque o inimigo quer gerar um complexo de inferioridade, que você não é bonito, bonita o suficiente, você não é bom o suficiente, você não é capaz o suficiente, você não merece o amor de Deus pelo que você já fez. Escute, um diamante coberto de lama continua sendo diamante. O cristão coberto por medos, inseguranças ou pecado continua sendo precioso para Deus. Basta se purificar no sangue do Cordeiro e vai ser limpo, e vai ser purificado, e vai ser sarado, e vai ser curado. Você pode declarar comigo: eu sou nova criatura, porque Cristo habita em mim, e independente do quanto eu errei, ou ainda erro, eu continuo sendo nova criatura. E se manter em pé e limpo, depende de uma decisão, de uma escolha sua, de uma postura sua. Se o inimigo rouba a sua identidade, ele compromete o seu destino. Se o inimigo te confunde quem você é em Cristo, ele compromete o seu destino. E você precisa ficar atento. Porque ele é campeão em semear insegurança, em semear dúvida. O que ele fez com Jesus, quando Jesus foi tentado: se tu és o Filho de Deus, tentando semear insegurança, tentando semear dúvida. É esse mesmo questionamento que ele faz conosco hoje. O inimigo sabe que se você não tiver convicção de quem você é, ele sabe que se você tiver convicção de quem você é, ele sabe que você é imparável. O crente que sabe quem ele é em Cristo, ele é imparável. Por outro lado, se você está parado, o inimigo ganhou algumas lutas para te deixar imobilizado. Um príncipe pode até andar mal vestido, por ignorar que ele é um herdeiro, mas ele não deixa de ser herdeiro. Pode até tentar destituir, mas ele não deixa de ser herdeiro. Ele não deixa de ser príncipe. Como cuidar da minha identidade em Deus? Lendo a palavra. Comunhão diária com Deus. Nós vamos mandar para todos que fizeram o encontro um devocional diário. Não sei ainda, vou ver com o Luan o melhor momento de mandar. Se a gente manda à noite do dia seguinte, ou manda só de manhã, mas durante 7 dias, vamos mandar um devocional. Pai, mãe, acompanha seu filho sobre isso. Se ele fez, faça junto. Leia junto. É uma forma de você auxiliar, de você ajudar. E tem uma outra ideia de discipulado com eles, que talvez os pais fossem mais indicados a fazer nesse primeiro momento, esses primeiros acompanhamentos, para ir fortalecendo esses princípios que nós estamos falando. Queridos, como é comum na adolescência usar de comparação. Eu olho e parece que todo mundo é mais bonito que eu. A não ser aquele que foi ensinado, né? Os pais trabalhou muito na identidade dele. Às vezes até erram, né? Ele fica narcisista, né? Ele olha assim e fala: não vejo ninguém à minha altura. Mas de um modo geral, se compara muito. E são comparações negativas. A família do outro tem mais dinheiro, eu queria ter nascido naquela família. O outro é grande, eu sou pequeno, eu não queria ser pequeno, eu queria ser grande, não queria ser grande, queria ser pequeno. Quantas comparações, quantas comparações. Gálatas, Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele diz: examine-se cada um a sua própria obra. Deus não está interessado que você faça comparações. Ele quer que você seja quem Ele chamou você para ser.
Ele quer que você se posicione na identidade que Ele te deu. A comparação leva à frustração. Deus tem um chamado único para cada um de nós. Para cada um de nós. Ele tem um chamado único. Mas parece que a grama do vizinho ela é sempre mais verde, né? Sempre mais bonita. Eu estava vendo a despedida do maestro Carlos Martins. Ele fez uma apresentação nos Estados Unidos agora, a última apresentação. O cara já está com 90 e alguma coisa. Uma referência para o mundo, né? Na área da música. E o belo da orquestra, queridos, é porque cada um está tocando bem o seu instrumento. Cada um está fazendo bem a sua parte. E é assim que Deus nos vê. Cada um fazendo bem a sua parte. E aí a coisa pode ficar extremamente incrível. Diga, Deus me criou para ser original. Cada um é cada um. Cada um tem sua história, seus limites, seus potenciais. Deus te chamou para ser original, pense nisso. Comparar-se é esquecer que você é único, absolutamente feito de uma forma maravilhosa, e único, e especial. Pense nisso. Na área da pureza, o contra-ataque do inimigo, ele sabe que se conseguir contaminar seu coração, ele vai comprometer a presença de Deus na sua vida. Ele sabe disso. Por isso que, segundo Timóteo, Paulo escreve dizendo, foge também das paixões da mocidade. Cuidado com os prazeres momentâneos. Cuidado com as alegrias momentâneas. Pode ser legal, pode ser bacana, mas isso acaba ruim. Vocês sabem, esses dias nós tínhamos um camarada aqui nos ajudando, empenhado, dizendo que era a última vez, nunca mais recaía. Os primeiros deslizes, falamos, irmão, perceba, o diabo está plantando coisinhas. Não, estou percebendo. Mas se manteve nessas coisinhas. O que aconteceu? Recentemente, 5 dias invernado no meio do mato, só na pedra. Está internado de novo. Por quê? O contra-ataque do inferno começa numa vida de santidade, de pureza. Ou eu me mantenho puro, santo, ou o inimigo me atinge e destrói. E destrói feio. E atinge de forma absurda. Queridos, nós temos um mundo promovendo a cultura da sexualização de crianças. TikTok, criado pelo inferno na China. Você acha que a China usa o mesmo TikTok que o mundo, que ele exporta para o mundo? Não, lá é proibido. Na China, eles não veem o lixo que eles produzem para corromper o mundo. Os valores lá são ensinados diferentes. Eles fazem uma cultura para deixar homens efeminados, delicados. E é homem fazendo sobrancelha, é depilando tudo, é uma coisa de louco. Fazendo uma cultura para deixar homens delicados, sensíveis. Vai ver como eles criam, os chineses, machos. Uma estratégia do inferno, lixo. Eu estava no encontro de pastores, há uns 5 anos atrás, 5 ou 6 anos, e o pastor falou assim, todo pastor tem que ter TikTok, tem que ter não sei o quê, precisa ter o Insta, você precisa ver o que os adolescentes estão vendo, precisa entrar lá para mandar material, fazer diferença. Baixei o TikTok, cancelei no mesmo dia. Falei, Ruth do céu, não tem condição. É só lixo, só lixo. Não sei hoje, porque nunca mais vi esse trem. Mas é impressionante. E se nós não tomarmos cuidado, queridos, o diabo aprisiona na pornografia.
em relacionamentos tóxicos, em lixo. Ou você se mantém puro e santo, ou o diabo te pega, e você vai ficar numa fachada de cristão, e só vai saber que pisou na bola quando a trombeta tocar. Você não vai ouvir. Só puros vai ouvir o toque da trombeta. Não vai ouvir. Mas a santidade, ela é muito mais forte que a sensualidade. A santidade é muito mais poderosa que a impureza. Porque é Cristo que promove, não é resultado das minhas ações, é resultado da presença dele em mim. É ele que promove. Por isso que é muito forte. Queridos, a água pura com a gotas de veneno já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. 99,9% é água potável, mas aquela gota de veneno faz um estrago terrível. Faça uma aliança com os teus olhos, de não colocar naquilo que não é puro. Davi falou isso: eu fiz uma aliança com os meus olhos, porque ele sabia o quanto os olhos dele eram impuros, né? Ele já tinha olhado, visto Betseba, nem sei se é assim que fala, não lembro, olhou aquela mulher tomando banho e falou: uau! Chamou o criado: quem é? Mulher de Urias. Não, você está brincando, fala sério, mulher de Urias. E ele foi para a guerra, tem certeza? Foi. Ela está só. Manda chamar. Precisa orientar ela a não ficar tomando banho assim muito exposta. A princípio era só para dar uma direção para ela tomar cuidado. Cuidado com as estratégias do diabo. Cuidado. Se você não bloquear o que te afasta de Deus, meu irmão, você não vai conseguir proteger teus olhos. Não vai. Diga comigo, a tentação se vence antes de começar, não quando ela chega. A tentação se vence com uma decisão, uma escolha antes que ela chega. Porque se você tomar essa postura quando ela chega, ela vai te encontrar resistente, não receptivo àquilo. E você não vai olhar, não vai dar corda, não vai perseverar. A tentação não se vence quando o prato chega, mas uma escolha que você faz antes. Outra coisa que o capeta faz, ele banaliza o pecado. Banaliza. É impressionante o que é permitido hoje, que a igreja acha normal. De vez em quando eu falo: Ruth, mas o que você acha? Você tira, pelo amor de Deus, isso não é normal. Ela é mais crente que eu, de vez em quando ela me chama a atenção. Queridos, ele banaliza o pecado. E quantas coisas a igreja concorda hoje. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Ai dos que chamam o mal de bem. Ai! Cuidado! A Bíblia é nosso padrão. A Bíblia continua sendo a nossa referência de certo, de errado. A cultura tenta normalizar o que é abominável diante de Deus. O que a Bíblia diz que é abominável, continua sendo abominável. Continua sendo. Por isso eu e você precisamos ter discernimento bíblico. Como? Lendo Bíblia. Cuidado com a cultura. Cuidado. Muito cuidado. Eu estava participando de uma conferência sobre educação sexual para as crianças. Aconteceu no Nanuque, na cidade, aberto para todo mundo. Acompanhe essas coisas. Quando você puder participar, é interessante. E o psicólogo que estava dando a palestra, ele é psicólogo forense, é concursado, atende no Ministério Público. E ele fala de como deve ser hoje, né? Meu Deus, o ideal de uma criação. Não pode nem um tapinha, não pode nem uma varadinha, tudo isso é agressão. E deixa eu dizer, a maioria dos pais agrediam mesmo, que só batia na hora que estava com raiva, na hora que estava virado.
Já não aguentava mais conversar, ia lá, ia puxando o cabelo, descendo a mão. É agressão mesmo. Só que nós saímos de um extremo para o outro. Eu fui conversar com ele no intervalo. Eu falei, ô professor, vamos mandar real. Esse ideal que você está falando, nem essas professoras que estão aqui praticam. Porque na hora que não sabe mais o que fazer com o filho, junta ele pelo braço, que chega a ficar com marcas, fala, olha, eu estou falando com você, senta. Porque é difícil mesmo. Ainda mais hoje, com as crianças, com a quantidade de TA, TEA, tá, tu, TOD, e sei lá, tanta coisa que tem hoje. E os pais resolveram ensinar só conversando, só falando, e falando com jeitinho. E tem que falar com jeitinho mesmo, porque quando você altera a voz, diz que você está desregulado, e a criança não se regula sozinha, é o adulto que regula a criança. Então não se resolve gritando, alterando a voz, resolve dando um tempo, vai lá, respira fundo no quarto, ora, volta, fala, filho, senta aqui. Não quero sentar, senta que nós vamos conversar. E conversa em um tom de voz normal. Então, era errado o que se praticava? Lógico que era. Mais de 90% dos pais agrediam os filhos. Porque na hora que não aguentava mais falar, descia a mão de qualquer jeito, descia a vara de qualquer jeito. Isso é verdade. Só que foi para um outro extremo agora. Perigoso. Mas vem vindo um ensino correto, importante, que eu e você precisamos conhecer para fazer o que é certo. Um peixe fora da água, ele morre. Assim é um cristão longe da palavra de Deus e da oração. Morre. Morre. Porque a palavra é o alimento. A oração é alimento. Que eu e você precisamos. É muito importante. Cuidado. Avalie as séries que você está vendo. Avalie os filmes que você está vendo. Avalie as amizades que você tem. Avalie as músicas que você está ouvindo. Faz uma avaliação disso. É impressionante a quantidade de lixo musical que se produz hoje. É absurdamente. A quantidade é um absurdo de lixo musical produzido hoje. E eu preciso avaliar o que eu vou ouvir. E não é só aquilo que não é crente, não. Tem muitos cantores cristãos cantando coisas aí que misericórdia. Num primeiro momento você até acha que não é crente. Depois você descobre que parece que o sujeito é crente. Cuidado, muito cuidado. Diga, aquilo que eu consumo. Não, vamos falar bonito de todo mundo. Aquilo que eu consumo vai moldar quem eu sou. O que você consome vai moldar a tua vida, a tua história. Fica atento, cuidado. O capeta promove relacionamentos contrários ao propósito de Deus. Esse cara que eu citei, que está internado, ele falou assim para mim, logo que ele entrou na casa, uma casa que a gente ajudou ele a entrar para começar a trabalhar e tudo mais. Falou, pastor, aconteceu uma coisa absurda ontem. Uma mulher chegou e falou assim, eu vou ser sua esposa. Ele falou, Deus purinho na terra. Eu falei, cara, deixa eu te dizer, ou é Deus purinho, ou é o diabo purinho. Meio termo não tem ainda. E pelos resultados, capeta puro. Porque derrubou ele. Cuidado, cuidado com relacionamentos contrário ao propósito de Deus. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Coríntios dizendo, não vos prendam a julgo desigual. Cuidado, cuidado. O que tem de crente casando com não crente. Julgo desigual, isso pode dar ruim. Pode dar ruim. O diabo arma ciladas com pessoas que parece que é uma bênção, mas pode ser laço. Cuidado. Não entregue seu coração, jovem, adolescente, não entregue o seu coração
a alguém que não ama a Deus como você, ou mais que você. Cuidado. Quando eu conheci a Ruth, ela estava começando a vir na igreja. Eu já estava um tempo na igreja. E quando eu falei com ela de namoro, ela falou, não sei se eu quero. Não quero nada que vá atrapalhar minha vida com Deus. Eu falei, tá glória. Eu falei, isso é resposta de Deus. Cuidado para quem você entrega seu coração. E nós fizemos uma aliança. Que nosso namoro seria santo, seria puro. Eu era líder de jovens. E nós tivemos um namoro santo, puro. Porque quando a gente se prepara antes, a cilada não nos atinge. Não nos atinge. Pense nisso. Espere em Deus. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Relacionamentos errados matam promessas certas. Matam, bloqueiam. O inimigo vai contratar na área de perseverança espiritual. Porque depois do encontro o inimigo vai fazer de tudo para esfriar o que você recebeu de Deus. Esfriar o que você encontrou em Deus. Cuidado. Mateus 24 diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A frieza espiritual começa quando a paixão por Deus é substituída por distrações. Era para estar no culto, mas ficou com os amigos para ver isso, para ver aquilo, para fazer não sei o quê. Cuidado. Eu me lembro que nada podia competir com o culto. Eu cresci ouvindo minha mãe dizendo para os parentes que chegavam em casa no domingo à tarde, com mala para ficar, falou, vai se virando aí, porque eu tenho que dar banho nas crianças, porque nem eu, nem minhas crianças podem perder culto. Nunca perdemos culto porque visitas chegam em casa. Nunca. Fica aí, se vira aí. Tem comida pronta aqui, tem pão ali dentro do tambor, era um tamborzão dessa altura, estava sempre cheio de pão. Se vira, não vou perder culto. Não. Não me lembro da minha mãe ter perdido um culto de virada do ano. Ela dizia para os filhos, depois de todos casados, no Natal quero vocês comigo. Já avisa a sogra, sogro, que não é com eles o programa, é comigo. Natal é comigo. Ano novo vão para onde vocês quiserem, porque eu passo na igreja. Nunca vi minha mãe mudar isso. Agora hoje nós trocamos o culto por qualquer situaçãozinha. Qualquer situação, meio cansado. Aí vai passar um negócio tão legal aqui, eu quero ver ao vivo. Ah, meu time está jogando. Aliás, tem time jogando hoje, senti falta de alguns aqui, que o time está jogando. Entende, queridos? Como manter o fogo aceso para que o teu coração não esfrie? Oração, Bíblia e comunhão com cristãos, cheio do fogo. Oração, Bíblia e comunhão com crente, cheio do fogo. O carvão separado se apaga. Lembra a história? A gente já ouviu, o Jair já contou algumas 2 vezes aqui que ele gosta de ilustração, do cara que foi visitar o irmão, que fazia tempo que não ia na igreja. De repente chegou lá, ele viu a lareira, foi lá, separou uma brasa, continuaram ali conversando, não falando coisa, é um tempo, nossa, está frio, né? É verdade, acho que choveu e tal. Falando coisa com coisa. E quando ele falou, cara, eu só vim te visitar, ele falou, eu entendi a lição. A brasa que ele tirou estava apagada. Continue distante. A chama pode apagar. Cuidado, cuidado. A fé que não é alimentada morre silenciosamente. Você precisa alimentar a tua fé. Ele lança desânimo, ele lança canseira. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Cansaço espiritual faz você parar de orar, faz você parar de participar. E Deus não te chamou para sentir, Ele te chamou para crer. Cuidado com o que você sente. O que nós sentimos tem que ser carregado juntos com a nossa fé. É importante
você continuar plantando na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. É importantíssimo. E por último, ele tenta te isolar da comunhão. Tenta se isolar. Você não vai na célula, passa a semana inteira sem comunhão com os irmãos, falta no domingo, e quando pensa que não, você está experimentando esfriamento espiritual. Decida servir na igreja, decida se envolver na igreja, decida crescer em Deus, decida ter experiências com Deus. Isso é importante, queridos. Isso nos mantém vivos, alimentados, fortalecidos no Senhor. O encontro com Deus nos coloca num novo território, num novo tempo, numa nova experiência com Deus. Mas também desperta o inferno contra nós. O que foi plantado no fogo do altar, na presença do Senhor, o diabo vai tentar apagar com ventos gelados de dúvida, de incredulidade, de confusão, de medo, de questionamento. Cuidado, cuidado. Você tem autoridade no nome de Deus, de Jesus, para mandar o inimigo embora. Fique em pé. Quando Paulo escreve para Tiago, ele diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. Entende? Se submeta a Deus, se dobre diante de Deus, você vai ficar gigante na frente do diabo. Mas se estiver de joelhos diante de Deus, decida hoje se manter firme em Deus, fortalecido no Senhor. O mesmo Deus que te chamou é fiel para te sustentar. Pai, mãe, acompanhe seu filho. Nós vamos fazer o pós-encontro, vou ver com o Luan como é que a gente vai fazer, mas se for difícil fazer em reuniões, a gente passar essas ministrações, para que eles possam ler, ouvir, e você também, pai, mãe, avô, tio, participe junto, ajude, é importante. Eu quero orar por você. Eu gostaria que todos que fizeram o encontro com Deus viessem aqui à frente, todos que participaram do encontro com Deus hoje, venham aqui, todos que fizeram o encontro, bem rapidinho. Essa é a próxima geração de pastores. Gente do louvor, que vai tocar, que vai cantar. Correto? Você precisa orar por ele. Quantos fizeram? 33 fizeram o encontro com Deus. O pessoal está me ouvindo, não está? Eu falo alto. 33 fizeram o encontro com Deus. 9 ou 10 de fora da cidade. 8. Então, teoricamente, nós teríamos aqui 20 e alguns. Olha quantos não vieram. Pai, mãe, fique atento. Não, eu não ia orar. Você quer que eu ore? Não, eu queria falar algo. Ah, pode falar. Eu posso orar também. Eu tenho um testemunho para dar em relação ao meu pai. Muitos aqui sabem que eu não vivi muito com meu pai. Eu vivi muito pouco tempo com ele. Mas eu me lembro que, na época que eu morei com meu pai, a gente morou no sítio. E à noite, meu pai pegava uma lamparina, assim, e colocava na beira da cama, que era tarimba. A gente morava numa casa de pau a pique, assim. E aí nem era cama, era uma tarimba feita de coqueiro, assim. O chão batido de terra, coberto com folha de coqueiro, era bem índio mesmo.
E aí eu me lembro, aquela imagem ficou muito no meu coração. Meu pai pegava a lamparina, a Bíblia dele, ele tinha uma Bíblia. E aí ele falava: filha, eu tenho que ensinar para vocês o caminho do Senhor. Quem realmente é o único e verdadeiro Salvador. E aí ele lia a palavra de Deus. E ele falava de Jesus para mim e para minha irmã. E ele falava que Jesus era o único caminho. E que nós precisávamos de receber o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. E servir Ele de todo o coração. Porque só Ele nos levava ao céu. E era o que a nossa mãe queria. E o que a nossa mãe tinha pedido para Ele antes dela falecer. E Ele ensinou o caminho do Senhor. E aquilo ficou no meu coração naquele período que eu vivi com Ele. Depois aí Ele me deu uma Bíblia de presente para mim. E eu estava conversando com o Satir esses dias, que foi o maior presente que eu recebi do meu pai. Foi receber aquela Bíblia, uma Bíblia pequena, lindinha assim. E foi ele ter falado do amor de Jesus para mim, dizendo que Jesus era o único caminho, era a salvação. E aquilo ficou no meu coração. Então, foi um mau presente. Meu pai não me deu presentes, meu pai não cuidava de mim, meu pai foi muito falho conosco. Mas ele teve essa sabedoria de falar de Jesus. Então foi o maior presente que ele pôde me dar. E eu agradeço a Deus pelo que ele fez. Então, pais, eu vou dizer algo para você. Faça o devocional com seu filho. Fala de Jesus, abre a palavra, senta com ele e fala de Jesus. E fala que Jesus é o único caminho. É só através dele que nós vamos ir ao céu. Então, fale de Jesus, que vai ficar no coração do seu filho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, estenda a tua mão, declare bênção sobre eles, Pai. Nós abençoamos toda a equipe que liderou, que coordenou, que trabalhou no encontro. Obrigado, Pai, pela vida desses jovens que investiram nesses 33 que passaram pelo encontro. Obrigado pelo empenho de cada um deles. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor os retribua grandemente com toda sorte de bênção e crescimento no conhecimento do Senhor. De forma especial, colocamos todos os adolescentes que passaram pelo encontro, os de Maringá, aqueles que não puderam estar aqui hoje, os que estão aqui. Pai, nós clamamos pela proteção do Senhor sobre eles. Que nesses dias que o inferno intensifica o ataque, que nós pais, nós pastores, nós líderes, nós possamos também intensificar o jejum e a oração pela vida deles, para que eles saiam desse período fortalecidos, vencendo os contra-ataques do inimigo. Nós declaramos sobre eles toda a cobertura do precioso sangue de Jesus, que limpa, que purifica, que sara, que transforma, que liberta, que guarda, que protege. Nós os abençoamos. E que nós possamos, ó Deus, redobrar o nosso cuidado com eles, na oração, no jejum, no clamor, no discipulado, no aconselhamento, que nós possamos guardá-los no Senhor. Assim como Jesus disse que aqueles que o Pai deu, Ele guardou enquanto esteve com Ele. Que haja em nós esse coração de guardá-los na oração, de guardá-los na palavra e na comunhão. Nós os abençoamos. Abençoamos a tua igreja que recebeu essa palavra, e cada um que ouviu algo que trouxe do Senhor um desafio, possa se jogar no Senhor e praticar uma vida intensa de comunhão, de oração e de estar no Senhor. Oramos e abençoamos a tua igreja em nome de Jesus. E ao chamar Deus presente.